Olá, pessoas! Mais um domingo, mais um final de semana em que nós estamos novamente aqui pela graça de Deus para anunciar a palavra dele e para podermos nessa uma horinha e 15 minutos, conversar um pouco, pedir perdão para Deus, receber o perdão. E aliás, falando em perdão, falando em perdoar, tem um podcast, né? Tem um áudio muito interessante aqui na descrição do vídeo, tem um link do Spotify, onde nós, durante essa semana, falamos sobre perdoar e os benefícios que isso tem para a nossa saúde física. Muito interessante isso tudo. Então fica a dica, só acessa aí no Spotify. Você pode escutar aonde você quiser esse nosso momento de estudo bíblico. Enquanto você vai entrando, enquanto você vai chegando, um bom dia, boas-vindas a vocês. Hoje nós estamos no domingo da Transfiguração. Transfiguração. O que significa isso? Nós vamos conversar um pouquinho depois sobre o que significa esse domingo da Transfiguração. Hoje nós temos esses textos, Salmos 50, versículo 1 a 6, 2 Reis, capítulo 2 e Marcos, capítulo 9. O tema do nosso estudo hoje é uma música muito conhecida, ou uma frase de uma música muito conhecida, Metamorfose Ambulante. Metamorfose Ambulante. O que isso tem a ver com o nosso culto de hoje? Nós também vamos falar sobre isso um pouco mais depois na nossa reflexão. Enquanto você vai entrando, enquanto você vai compartilhando, deixe seu comentário aí, nós vamos escutar uma música nesse momento. Santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Pois bem, agora nós também queremos fazer a nossa oração, pois através da internet nós também estamos reunidos em nome de um só Deus, e nesse momento nós queremos lembrar, queremos invocar, queremos falar em nome de quem estamos sempre conectados. Conectados não pela internet, mas obviamente pelo Espírito Santo em um só corpo, que é Cristo Jesus. Nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor prestar esse serviço a cada um de nós. O serviço da Tua Palavra que nos entrega perdão dos pecados, que nos entrega vida e que nos entrega a salvação. Por isso nós te pedimos que Teu Espírito Santo abra o nosso coração e a nossa mente no meditar destas palavras, no receber este perdão dos pecados e também no transmitir a Tua Palavra para todas as pessoas. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma pequena oração, e nessa oração, que há alguns cultos nós já estamos fazendo, é quase que uma poesia, é quase que um meditar em palavras harmônicas. Sim, nós queremos fazer uma oração lendo o hino 343 do Inário Luterano. Assim como você está, convido a fazer essa oração. Nesse momento nós queremos confessar os nossos pecados através desta pequena e linda oração, ou deste pequeno e lindo hino. Nós vamos ler. Rendemos graças ao Senhor por teu socorro ao pecador. Perdoa a nossa transgressão e dá-nos sempre proteção. Absolvido me queiras dar, por meu pastor junto ao altar. Só teu perdão a bênção é, de nova vida pela fé. Louvamos teu bom coração, que tira a culpa e estende a mão, mediante o sangue de Jesus, por nós vertido sobre a cruz. Envia o Espírito da paz, que nos console e vida traz. Palavra e sacramento, ó Deus, conserva sempre os filhos teus. Jesus nos consola, Deus nos consola, e isso é uma promessa de Deus. Por isso, quando nós confessamos os nossos pecados, nós já temos a certeza de que o perdão nos é dado em Cristo Jesus. Convido você a abrir o Salmo de número 50. Salmo de número 50, dos versículos 1 até o versículo 6. Assim está escrito: Deus, o Senhor Deus, fala e chama a todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, antes que fizeram uma aliança comigo, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal, ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo, e que Ele mesmo é quem vai julgar. Nós temos aqui palavras do Salmo de número 50, um salmo para o nosso culto, onde nós temos o julgamento de Deus, sabendo que esse julgamento, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão nesta aliança de Deus, jamais irá acontecer de forma que nos leve à condenação, nos leve ao inferno. Por isso nós demos graças a Deus, porque Deus é justo e Ele é quem vai julgar. Ele é quem vai julgar os que creem e os que não creem. E nisso nós confiamos. No nosso momento Fica a Dica de hoje, nós eu quero compartilhar com vocês um livro que eu tive conhecimento enquanto estava fazendo o curso de capelania hospitalar aqui em São José dos Campos. Pastor Ildefonso, aqui de São José, que nos deu o curso, nos indicou a leitura desse livro, e eu quero compartilhar com vocês. É esse livro aqui, Esperança para Viver e para Partir. Esperança para Viver e para Partir. Esse livro aqui é da Eleni Vassão. Ela há muito tempo já, há mais de 2 décadas com certeza, ela é capelã hospitalar na cidade de São Paulo. Ela tem um curso muito bom sobre capelania hospitalar, um trabalho muito sério e muito reconhecida. E ela escreveu esse livro aqui, contando a história de um doutor chamado Rudy Uchoa, um doutor muito famoso, até ali de São Paulo, muito conhecido.
em que, no leito de morte, digamos assim, o Dr. Rudy Uchoa, ele acaba então crendo em Cristo, e aqui, com relatos, com falas descritas do próprio doutor, fala um pouco sobre essa esperança para viver e para partir. É um livro que traz muitos exemplos, não só do Dr. Rudy, mas de outros pacientes, em que, tendo o contato com a palavra de Deus, eles acabaram tendo uma nova vida. Então fica aqui a dica, e eu compartilho com vocês uma frase desse livro que diz o seguinte: Deus nem sempre cura. Ele tem todo o poder para fazê-lo, mas nem sempre o faz. Não depende de nossa fidelidade a Ele, de qualquer merecimento de nossa parte ou de qualquer outro fator, mas de seus planos, que Ele nem sempre nos revela. Uma coisa tão óbvia, mas que precisa ser dita, né? Deus nem sempre cura. Deus nem sempre atende às nossas orações, mas tudo o que Ele faz é para que todos possam ser salvos. Agora, o porquê Ele não nos revela. Então fica a dica aqui desse livro, Esperança para Viver e para Partir, Eleni Vassão. Fica a dica. Nós vamos escutar uma música agora e depois nós queremos fazer a leitura do Evangelho. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro teu perdão.
traz direção e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Convido você então a abrir o texto de Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 a 9, onde narra o evento que nós chamamos de transfiguração. Aquilo que nós estamos relembrando neste domingo, domingo da transfiguração. Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9, assim está escrito. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que devia dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Nós vamos conversar sobre esse texto depois na nossa mensagem. Nós queremos nesse momento confessar a nossa fé nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós vamos escutar mais uma canção e depois nós teremos a nossa... nós vamos escutar mais uma canção e depois teremos a nossa mensagem.
metamorfose ambulante. Quando a gente escuta essas duas palavras, nós lembramos da música de Raul Seixas, né? Onde ele diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Como eu disse, essa letra é do Raul Seixas. E eu uso essa frase que ele disse nessa canção para falarmos sobre a transfiguração. Um evento extremamente único e extremamente glorioso, onde temos Jesus, Moisés e Elias em um monte. Um episódio em que a face de Cristo é transformada e a voz de Deus é ouvida novamente, assim como no batismo de Jesus. Temos várias curiosidades nesse texto que poderíamos especular, mas sabemos que especulações ao texto bíblico são perigosas. Porém, algumas perguntas são interessantes da gente fazer. Por que Jesus subiu no monte? Jesus sempre está subindo em monte, né? Interessante isso. Por que Elias e Moisés apareceram? Por que outros não? O texto em si não nos dá nenhuma resposta sobre isso, mas podemos tirar algumas interpretações que, no final das contas, não alteram o que o texto quer nos ensinar. Por isso eu não vou entrar aqui nessas especulações. Por que é Elias? Por que é Moisés? Por que estavam no monte? Por que a face dele mudou? Tantas outras coisas. Porque isso não é o ponto principal desse texto. Nesse magnífico evento revelado e que revelou a forma gloriosa de Jesus, algo que aconteceria também após a sua ressurreição, vemos Moisés e Elias apontando novamente para o sacrifício de Cristo. Por que eu digo novamente? Porque eles já tinham dito isso lá no Antigo Testamento. E também temos Deus dizendo: a ele ouvi, né? A ele ouvi. Isso é importante, pois na presença de dois dos maiores ícones do Antigo Testamento, um profeta e o condutor da lei de Deus, o próprio Deus diz: agora ouçam o meu filho. Obviamente que isso não é uma novidade, João Batista já havia dito isso, né? Os profetas do Antigo Testamento também diziam: olha, nós estamos falando, mas o Cordeiro, ele é que vai fazer tudo, né? O ungido, o Messias, é ele quem vai dar nova vida, dar nova função a tudo que existe. Mas é importante que o próprio Deus diga que o importante e o principal é ouvir a Cristo. É importante ter esse momento em que Deus diz isso, da sua própria voz. E nesse evento, mais um ponto interessante. Jesus pede para que os discípulos não contassem o que tinha acontecido, até a sua ressurreição. Pois o que Jesus estava dizendo não era nada relacionado a essa glória vista pelos discípulos, mas sim, Jesus falava sobre sua caminhada até a cruz para nos libertar do pecado. Ou seja, Jesus não queria que aquele episódio acabasse, digamos assim, iludindo ou dando uma outra percepção para as pessoas do que a sua ida até a cruz. E nesse evento acontece então a metamorfose. A metamorfose, sim, pois a palavra grega usada para dizer que mudou de aparência é metamorfo, de onde vem então a palavra metamorfose no português. Mas outra coisa interessante nesse evento é que aos discípulos não ocorreu nenhuma metamorfose, pois eles continuaram iguaizinhos, mesmo vendo tudo aquilo ali. Eles mesmo sabendo, mesmo ouvindo inúmeras e inúmeras vezes que o propósito de Jesus, neste momento, era a cruz, era o sofrimento pelos nossos pecados. Nesse momento, os discípulos demonstram mais uma vez que nada entendiam do que realmente Cristo veio fazer, pois queriam armar tendas. E essa palavra, tendas, é a mesma palavra usada para tabernáculo. Tabernáculo era o lugar que o povo de Deus tinha antes da construção do templo, onde a lei de Deus ficava. Eram tendas grandiosas, né, para abrigar ali a palavra de Deus, a lei de Deus. Os discípulos, mais uma vez, nos dão exemplo de como nós, seres humanos, somos diante da pregação de Cristo. Sem o Espírito Santo, não existe nenhuma metamorfose. Sem o Espírito Santo, continuamos com a nossa velha opinião formada sobre tudo.
Sem o Espírito Santo, não recebemos a nova mudança que Cristo nos deu. Por muitas vezes queremos montar algumas barracas para ficarmos em um bom lugar. E pode ser que os nossos bens, os nossos amigos e até mesmo a nossa família podem ser estes lugares ou bons lugares que infelizmente acabam fazendo com que a nossa caminhada com Cristo até a cruz não aconteça. Pode ser que isso faça com que nós não enxerguemos que o perdão dos pecados é Cristo morrendo na cruz. Pois o ser humano não quer sofrer. E a cruz é um sinal de sofrimento. Pedro já nos demonstrou isso várias vezes, né? Que Pedro não queria que Jesus sofresse. Assim nós também não queremos sofrer. Mas a cruz, infelizmente, é um sinal de sofrimento. Mas como já falei inúmeras vezes, a mesma glória de Jesus demonstrada na transfiguração aconteceu na sua ressurreição, aconteceu na sua morte na cruz. E essa glória foi revelada ali para nos mostrar que a caminhada com Jesus até o perdão dos nossos pecados não nos diminui e nem nos faz sofrer. Muito pelo contrário, é ali que nós recebemos a vitória sobre o sofrimento e sobre o pecado. É na cruz que nós sofremos uma metamorfose sem precedentes. Somos transformados de pecadores para santos. Somos retirados da morte e levados para a vida. Alguém desejaria maior mudança do que essa? Pois eu posso te afirmar que essa mudança está 100% disponível gratuitamente para você. É melhor sermos transformados do que continuarmos com a nossa velha natureza. E nessa transformação que Cristo nos deu, nós recebemos uma nova vida, que pela ação do Espírito Santo já é vivida no exato momento em que somos batizados, no exato momento em que somos levados a crer na obra de Cristo por nós. E nessa nova vida, nós podemos continuar transformados. Nessa nova vida, podemos preferir ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Obviamente que Raul Seixas não queria dizer o que eu estou dizendo, mas podemos pegar esse mesmo conceito e aplicarmos ao Evangelho. Pois é o Evangelho que nos transforma diariamente. É o Evangelho que nos dá nova vida. É o Evangelho que faz com que agora eu prefira a paz do que a guerra. É o Evangelho que faz com que eu fale de Cristo ao invés de falar a minha velha opinião. Aproveitem, porque assim como o corpo não tem as mesmas células no momento em que nascemos até o momento em que morremos, assim também em Cristo não somos os mesmos quando nascemos até a nossa morte. Em Cristo. A manifestação da glória de Deus continua presente toda vez que alguém ouve as suas palavras. E a melhor parte disso é que cada um de nós é portador da glória de falar as palavras de Jesus sobre perdão, vida e salvação. Se há um ensinamento nesse momento da transfiguração de Jesus, é que nós precisamos continuar ouvindo a glória de Deus. E a glória de Deus está na vitória sobre o pecado, na vitória sobre a morte. E essa glória é dada a você, é dada a mim, é dada a todos nós a cada dia, na certeza de que somos batizados, na certeza de que nós ouvimos a palavra de Deus, na certeza de que nós recebemos a Santa Ceia. Tudo isso sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma obra humana, apenas Deus agindo, apenas Deus nos mostrando. A Ele ouvir, e que o Evangelho possa mudar o nosso coração, mudar a nossa aparência diariamente, para que outras pessoas não enxerguem mais a nós, mas enxerguem Cristo em nós. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém. Dessa vida você deve entender que a gente vai rastejar, vai cair, vai sofrer. A vida nos ensina a caminhar, só depois vamos correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor e com cada decepção, com cada vez que alguém lhe cortar o coração. O futuro é obscuro
E é às vezes no escuro que a gente enxerga a direção. Aprenda quando chorar, aprenda quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom, e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, do buraco da inveja, da curva da solidão, expandindo o sentimento e tirando do sofrimento uma grande lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mal, o céu, a terra, sinta o frio, sinta o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada por qualquer lugar que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A nossa vida é curta, nós temos que aproveitar. Nessa intensa corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser bem respeitado, deixando para trás algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena e fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, quando o fim é evidente, e a gente percebe que foi tudo tão de repente, e aprende na despedida que o sentido da nossa vida é sempre seguir em frente. Assim como nós estamos, ou como você está, melhor dizendo, nós queremos fazer a nossa oração. Amado Pai Celestial, que és grande em misericórdia e bondade, e perdoas a iniquidade, a transgressão e o pecado, pedimos que olhes para o teu povo e atendas às súplicas dos fiéis. Tem compaixão de nós, Senhor, e perdoa-os os pecados que cometemos por pensamentos, palavras e ações. Concede-nos o Espírito Santo para que vivamos uma vida santa e correta, em conformidade com os teus mandamentos, produzindo frutos para a vida eterna. Conserva entre nós a pregação da palavra e o uso dos teus sacramentos, a fim de que a Igreja permaneça firme até o fim. Protege as autoridades do país e guia os corações de maneira que permaneçam em ordem, promovam a justiça e a paz em todo o território nacional. Envia-nos sempre o orvalho e a chuva no tempo próprio, para que os campos e as lavouras produzam o alimento indispensável à vida. Orienta e protege todos os bons empreendimentos. Guia os teus servos pelo caminho da salvação eterna. Lembramos também de todos aqueles que sofrem através de suas enfermidades psicológicas, físicas ou espirituais. Que o Senhor esteja cuidando de cada um que está enfermo por causa desta pandemia. Te lembramos também que protejas todos os profissionais da área da saúde. Também lembramos daqueles que sofrem por causa da perda do seu emprego e também por causa da crise econômica que estamos vivendo. Que o Senhor esteja com cada um deles e que não falte pão, não falte conforto e não falte auxílio aos mais necessitados. Por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, a quem sejam dados glória e louvor pela eternidade sem fim. Amém. Nós queremos também fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Pois bem, gente, chegando ao final do nosso momento de culto, nós também queremos, e já está disponível, o vídeo da escolinha. Lembrando que o Distrito Paulista, ele criou um canal no YouTube, onde várias escolinhas das congregações aqui do nosso distrito, elas estão fazendo vídeos para as crianças. Então o link da escolinha desse final de semana está aqui embaixo na descrição, você pode clicar ali e assistir juntamente com seus filhos.
Nós também queremos pedir nesse momento que você continue fazendo as suas ofertas de acordo com a sua capacidade. Sabemos que é um momento difícil que estamos passando. Também aqui na nossa congregação precisamos honrar com as nossas atribuições, com as nossas contas, digamos assim, mas também precisamos investir para que a palavra de Deus possa chegar da melhor forma possível para mais e mais pessoas. Por isso eu disponibilizo a conta da igreja, também está aqui embaixo na descrição, você pode copiar ali, fazer a sua transferência, né, online, caso você possa. Nós pedimos e sempre orientamos, isso é algo natural da igreja. O dinheiro não é para Deus, o dinheiro é para que possamos nos organizar aqui e termos a melhor condição de continuar anunciando a palavra de Deus. Ok? Um último aviso. Amanhã, ou hoje é domingo, né? Mas amanhã, na segunda-feira, eu estarei de férias. Volto no dia 8 de março. Porém, os cultos online e os cultos presenciais continuarão acontecendo. Os cultos presenciais serão feitos aqui, obviamente, na nossa congregação. E nós pedimos que você faça sua inscrição antes de ter o culto. Vai ser todos os domingos, às 9h30, ok? É o período da quaresma, onde nós temos mais um momento de estarmos aqui, aqueles que querem, aqueles que se sentem seguros para estar aqui, para pedir perdão, para conversar com o nosso Deus, ok? Então fica a dica. Nos próximos 3 finais de semana teremos os cultos presenciais aqui normalmente e também de forma online. Eu me despeço de vocês até dia 9 de março. Que Deus os abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus os abençoe eternamente. Abraço, Deus cuida. Partiu férias. Os seus anjos te acompanham.